Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje o nosso episódio vai falar um pouco sobre recuperação de para-choques. A ideia aqui é mostrar para vocês como que funciona todo o processo de recuperação, a garantia de serviço, o valor para a realização desse serviço, mostrar um pouco de perto como funciona. Bom, depois que o carro entra no ateliê, a primeira coisa que nós fazemos é retirar o para-choque do carro e colocamos numa bancada. Depois de colocado nessa bancada, a gente começa o processo de recuperação de fato. E com o aquecimento elétrico, a gente nivela o para-choque e, primeiro de tudo, a gente faz um serviço que podemos fazer uma analogia com o que os médicos fazem numa cirurgia, né? Nós infiltramos grampos de fixação na parte rasgada do para-choque. Esse para-choque, vocês podem ver bem que está bem danificado, ele sofreu um rasgo bem profundo. E com esses grampos de fixação, a gente infiltra na quantidade correta para que fique nivelado e ajustado a parte rasgada com o para-choque. Depois disso, a gente vem com uma cola específica para para-choque e passa tanto na parte de dentro quanto na parte de fora do para-choque para que o serviço fique intacto. Depois disso, a gente aguarda entre 2 a 4 horas para que o para-choque passe para a fase de preparação. E nessa fase de preparação, ele recebe primer, seladora e depois entra na estufa para receber tinta e verniz. Aguardamos também um tempo de secagem e ele vai para a parte de polimento e montagem, né? Nós pegamos esse para-choque, montamos, depois fazemos todo o processo de polimento para que o para-choque fique intacto para entregar para vocês no carro. Esse processo dura em média, o processo todo, né? De recuperação do para-choque, mais pintura, polimento, dura entre 2 a 3 dias úteis, tá? Na maioria dos casos, a gente agenda o carro para uma segunda de manhã e entrega entre terça e quarta. Com relação ao valor do serviço, o valor para a recuperação de um para-choque desse tipo fica entre 500 a 700 reais. Depende do tipo de para-choque, depende também do tempo de serviço que a gente tem para executar o processo de recuperação. Na maioria dos casos, a recuperação somente, né, antes de passar para a preparação, dura de 6 a 8 horas. Então é um processo demorado que exige muito cuidado para que o serviço fique perfeito e a gente consiga oferecer a garantia de 1 ano do serviço executado. É importante compartilhar com vocês que, apesar de nós oferecermos a garantia de 1 ano, na maioria dos casos, pelo menos eu aqui no ateliê nunca tive nenhum feedback negativo de clientes dizendo que passou 1 ano, ou então 2 anos, 3 anos e o para-choque trincou ou ficou desalinhado. Nunca tive esse tipo de experiência, né? Geralmente essa garantia se estende mais do que 1 ano e o para-choque fica intacto. Comparando também um pouco com o preço de serviço para a troca de um para-choque, muita gente, apesar de eu passar o orçamento, fica preocupada. Não, Rafael, eu prefiro que a gente faça a troca do para-choque por um para-choque original, comprado em concessionária e tal. Fica muito mais caro, né? Primeiro que o para-choque na concessionária, ele tem um preço muito acima do que o mercado, né? Essas peças que são vendidas aí de forma paralela são. Depois disso, a gente tem que fazer o orçamento para pintura, porque o para-choque vem no primer, né? Para pintura e montagem. Então, assim, fica um orçamento que na maioria das vezes fica entre 40% a 50% mais caro do que o orçamento de recuperação em pintura. Então, tanto com relação à garantia do serviço quanto o preço do serviço, acredito que vale muito mais a pena fazer a recuperação do para-choque. Portanto, é isso, pessoal. Era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.